Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito e voltou para o Neguebe. Ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abrão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Neguebe e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado sua tenda entre Betel e Ai, e edificou seu primeiro altar. E ali Abrão orou ao Senhor. Ló, que acompanhava Abrão nas viagens, também estava rico, possuía ovelhas, gado e tendas. Assim aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. Abrão disse a Ló: "Não deve haver brigas entre nós, entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes. Olhe em volta deste lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda." Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abrão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau, gente que pecava abertamente contra o Eterno. Depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abrão: "Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como o pó, tanto que contá-los será impossível, será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e ponha-se a caminho. Ande por esta terra, de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você." Abrão desmontou sua tenda. Ele partiu dali e se estabeleceu perto dos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde edificou um altar para o Eterno. Gênesis capítulo 14. Após estes fatos, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Sameber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é o outro nome de Zoar. O segundo grupo de reis, os que sofreram o ataque, reuniram-se no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles se submeteram ao domínio de Quedorlaomer durante 12 anos, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que eram seus aliados avançaram e derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins em Arã, os Emins em Savé, Quiriataim, e os Oreus, desde a região montanhosa de Seir até Euparã, nos últimos limites do deserto. No caminho de volta pararam em En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a região dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Foi então que o rei de Sodoma, com o apoio dos reis de Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, entrou na guerra. Eles se alinharam para combater os inimigos no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar.
4 reis contra 5. O vale de Sidim era pontilhado com poços de piche. Na fuga, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nos poços de piche, mas os outros escaparam e foram para as montanhas. Os 4 reis se apoderaram de todos os bens que havia em Sodoma e Gomorra, todo o alimento e todas as ferramentas, e seguiram seu caminho. Nessa investida capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma na época. Eles levaram tudo que ele possuía. O habitante da cidade conseguiu fugir e foi dar a notícia a Abrão, o hebreu. Abrão estava vivendo perto dos carvalhos de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e Aner. Eles eram aliados de Abrão. Quando ele ficou sabendo que seu sobrinho havia sido levado prisioneiro, convocou seus empregados, todos os que haviam nascido na casa dele. Eram 318 homens que saíram em perseguição aos captores no caminho para Dan. Abrão e seus homens dividiram-se em pequenos grupos e atacaram durante a noite. Eles perseguiram os inimigos até Obá, logo ao norte de Damasco, e recuperaram tudo que havia sido levado, entre eles Ló e seus bens, as mulheres e o restante dos prisioneiros. Depois que Abraão voltou da batalha em que derrotou Quedorlaomer e seus aliados, o rei de Sodoma saiu para cumprimentá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou em suas mãos os seus inimigos. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: devolva-me as pessoas, mas pode ficar com o restante do espólio. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: faça um juramento solene diante do Eterno, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Não levarei nada do que pertence a você, nem mesmo um fio de linha ou um cadarço. Não quero que você fique por aí dizendo: enriqueci Abrão. Não quero nada além daquilo que meus empregados comeram e a parte que cabe aos homens que me acompanharam, Aner, Escol e Mamre. Eles devem receber a parte deles. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo. Sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança? Abrão prosseguiu: Tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Então veio a seguinte mensagem do Eterno: Não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será seu herdeiro. Então o Eterno levou Abrão para fora da tenda e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Abrão, sua família será muito grande. E Abrão acreditou. Acreditou no Eterno, e Deus o declarou justificado diante de Deus. O Eterno prosseguiu: Eu sou o mesmo Eterno que o trouxe de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abrão disse: Eterno soberano, como vou saber que tudo isso será meu? E o Eterno respondeu: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. Abrão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou-os ao meio e pôs as metades uma de frente para a outra, mas as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abraão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abrão
Caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. O Eterno disse a Abrão: saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é a deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles, e aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogareiro fumegante e uma tocha acesa passaram entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos, desde o rio Nilo no Egito até o rio Eufrates na Assíria, territórios dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha filhos, mas uma escrava egípcia chamada Agar era propriedade dela. E Sarai disse a Abrão: o Eterno achou por bem não me dar filhos. Então, deite-se com esta minha escrava. Talvez eu possa construir família por meio dela. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, entregou Agar, sua escrava egípcia, a seu marido Abrão. Quando este fato aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão morava em Canaã. Ele se deitou com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a fazer pouco caso de sua senhora. Sarai reclamou com Abrão: estou passando por esta humilhação, e a culpa é sua. Entreguei minha escrava a você, e na mesma hora em que ela soube que estava grávida, passou a me tratar como se eu fosse nada. Que o Eterno decida qual de nós duas está com razão. Abrão respondeu: decida você mesma, pois sua escrava é assunto seu. Sarai começou a maltratar a escrava, que por causa disso acabou fugindo. Mas um anjo do Eterno encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Era a fonte que está no caminho para Sur. E ele disse: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Mas o anjo do Eterno disse: volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Ele continuou: vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. Você está grávida de um menino. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Eterno ouviu você e respondeu. Ele escoiceará como cavalo branco, pois será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Agar atendeu a orientação do Eterno, chamando-o pelo nome, orando ao Deus que havia se comunicado com ela. Tu és o Deus que me vê. Sim, ele me viu e eu também o vi. Por isso, aquela fonte no deserto passou a ser chamada o Deus vivo que me vê. Essa fonte ainda existe, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu um filho a Abrão, que o chamou Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar deu à luz a Ismael. Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o.
Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu ao Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão. Galileia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galileia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado: mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta e eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades, ao redor do mar da Galileia, outros de Jerusalém e da Judeia e outros ainda de além do Jordão.